Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula então de cálculo 1. Hoje a gente vai continuar então o conteúdo iniciado em aula sobre limites e a gente viu na aula passada então algumas ideias intuitivas de quando uma variável tende a um número fixado, quando que uma função tende a um certo limite, né? Então ideias, né, conceituais iniciais. Hoje a gente vai fazer então a definição formal de limite, né, o que a gente costuma chamar de ver limites pela definição. Então dá a ideia mesmo então de épsilons e deltas e ver como trabalhar com eles, formalizar bem esse conceito de limite, tá? Que é importante para sedimentar bem esse conhecimento novo aí que a gente está passando. Vou começar com um exemplinho aqui. É, então, Enzo, né, é um rapazinho que gosta de jogar League of Legends todos os dias, certo? Cada partida que ele joga dura em média 40 minutos, ou seja, 2/3 de hora. Sua mamãe, preocupada com a sua saúde, estipulou que ele pode jogar um total de 30 horas por semana. E a tolerância que ela dá, né? Porque tem flutuação, no caso, né, nas horas das partidas, né? Então ela deu uma tolerância de 2 horas para mais ou para menos, certo? E a pergunta é quantas partidas o Enzo pode jogar por semana para ficar dentro dessa faixa horária determinada pela mamãe, beleza? Então vamos lá. A gente vai chamar aqui então x, né? O número de partidas jogadas por ele por semanas e h de x, então as horas jogadas, certo? Bom, é fácil de ver, né, que h de x é 2/3 de x. Se ele joga uma partida, né, x igual a 1, ele vai ter 2/3 de horas jogadas. Né? Se ele jogar duas partidas, vai ter 4/3 de hora. Se ele jogar três partidas, vai dar 2 horas exatas e assim por diante, certo? Então h de x é 2/3 de x. A gente sabe que a mamãe estipulou um total de 30 horas por semana. Com margem de erro, a gente vai chamar aqui de epsilon, tá? Essa margem de erro. Então, sendo de 2 horas para mais ou para menos. Por que a mãe dele estipulou uma hora mínima, né, de jogatina? Não sei, né? Quem manda é a mamãe, certo? Não fui eu que escolhi isso aí. Mas o importante é que ele pode jogar então um total de horas que permaneça então a esse intervalo de 30 horas mais 2 horas, né? Ou seja, tá aqui, né? De 30 horas menos as 2 horas da margem, né? Até 30 horas mais as 2 horas da margem, né? Ou seja, então tem que estar no intervalo então, de 28 a 32 horas jogadas por semana, tá? Isso aqui a mamãe mandou, beleza? Bom, nesse caso, né, o que a gente tem aqui, né, graficamente, né, eu botei aqui o gráfico então dessa função das horas semanais, né, em função do número de partidas jogadas, né, a gente quer então que o número de horas jogadas esteja nesse intervalo aqui, né, de 28 a 32 horas, certo? E o que a gente quer saber então é quantas partidas ele pode jogar aqui, né? Então, qual é a faixa de valores de partidas que ele pode jogar para que quando a gente jogar na função h aqui, caia dentro dessa faixinha verde que está aqui, né? Que é a nossa faixa estipulada aí pela mamãe. Então, aqui é muito fácil nesse caso, né? A gente só tem que encontrar então quem é esse valor aqui que bate, que dá o mínimo, e esse valorzinho aqui que dá o máximo, certo? Para determinar então qual que é essa faixa de intervalo que vai corresponder ao que a gente quer, certo? Então é só fazer uma continha rápida, vou fazer aqui no canto, né? A gente quer encontrar então um intervalinho A e B, né? Com H de A, então, né? O H sendo o cara de mínimo ali, então H de A tem que dar 28, né? E o H de B tem que dar 32, né? O mínimo e o máximo ali. Bom, daqui, né, uma continha rápida, a gente tem que a regrinha da H era 2/3 de x, né? Então aqui a gente tem 2/3 de A igual a 28. Ou seja, né, A é igual
a 28 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 42. E aqui resolvendo essa de baixo, né? Mesmo espírito. Então fica 2 terços de B igual a 32. Então B é igual a 96 dividido por 2, ou seja, 48. Certo? Ou seja, né, ele tem que jogar então aqui, né? Alguma coisa por aqui assim. Entre 42 e 48 partidas para estar dentro da faixa programada aí, né, permitida pela mamãe. Beleza? Então tá aqui, né? A conclusão, então, deixei ela escritinha, né? Para jogar um total de horas semais que pertence àquele intervalo de 28 a 32, o Enzo deve jogar entre 42 e 48 partidas de LoL por semana, certo? Observe que o valor central desse intervalo X, né, entre 42 e 48, é de 45 partidas, né? A gente pode enxergar esse intervalo então, de 42 a 48 como sendo esse valor central, o 45, mais, né, ou menos, né, não mais ou menos de mais ou menos aproximadamente, né, mas de mais 3 ou menos 3, né? Então mais ou menos uma margem de, eu vou chamar aqui de delta, né, igual a 3 partidas, certo? Então a gente pode ver então esse gráfico dessa maneira, né? A gente tem o valor central estipulado lá pela mãe, né, de 30, e a gente quer deixar então as nossas imagens entre 30 menos o erro, lá a margem de erro, e 30 mais a margem de erro. E para isso, então, a gente precisa colocar aqui, né, o número de horas jogadas, então tem que ser entre 45 menos essa margem de 3 partidas, né, que vai dar o 42, e 45 mais essa margem de delta igual a 3 partidas, que vai nos resultar o 48. Mas, então a gente tem aqui, a partir de uma margem de erro que foi estipulada previamente, a gente obteve então essa outra margem aqui, delta, em função desse valor central, certo? Que vai fazer com que a função, então, toda vez que o nosso domínio aqui, né, nosso número de horas jogadas estiver aqui nessa faixinha, a imagem, né, subindo lá, vai estar dentro dessa faixa aqui, na imagem que a gente deseja. Beleza? Observe que se a gente diminuir, né, a margem de erro, se a gente tivesse uma margem de erro um pouquinho menor, a gente teria que apertar um pouco, diminuir um pouco a margem de erro delta, né, para continuar fazendo caber, né, aquela margenzinha ali dentro da margem estipulada, certo? Então delta parece que depende de epsilon, né? Quanto maior mais erro a gente puder ter, maior vai ser a nossa margem de erro delta obtida e vice-versa. Quanto menor for a margem de erro epsilon, menor vai ser a margem de erro delta. Será que a gente pode encontrar então uma relação, né, de dependência entre essas duas margens, né, delta e epsilon? Ou seja, né, será que dado um epsilon, né, deixa eu pegar, ó, não peguei a canetinha aqui, caneta, aí, será que dado um epsilon, né, certo? A gente consegue encontrar, deixa eu escrever aqui, né? Podemos encontrar, pode-se encontrar um delta, claro, maior que zero, né, porque é para ser essa margem de erro, né? De modo que, deixa eu escrever aqui, de modo que o que a gente quer que valha, né? Então a gente quer que a nossa função h ela esteja entre 30 menos epsilon, né, a parte de baixo, e 30 mais epsilon. Certo? E a gente quer que isso aconteça sempre que
nosso x, né, o número de horas jogadas, estiver entre aquele valor central, que era o 45, menos essa margem, e o 45 mais a margem, né? Então, esse tipo de relação é o que a gente quer encontrar, tá? Eu só vou manipular um pouquinho aqui e enxergar essas duas relaçõezinhas aqui, ó, de uma maneira um pouquinho diferente, usando aquelas relações que a gente viu lá nas aulas anteriores, que relacionava intervalos e desigualdades modulares, tá? Vê se vocês vão lembrar. Se não, dá uma consultadinha nas aulas anteriores. Mas olha só, escrever isso aqui, né, que h de x está nesse intervalo, é exatamente a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, vou botar uma flechinha assim, né, do que dizer que aquele valor ali, 30 menos epsilon, é menor do que h de x, que é menor do que 30 mais epsilon. Certo? Mesma coisa, o h está entre aqueles dois valores extremos ali do intervalo, certo? Isso aqui ainda por sua vez, né, é a mesma coisa que dizer, se a gente subtrair 30 em ambos os lados, né, a mesma coisa que dizer que menos epsilon, aqui ó, primeiro esquece essa desigualdade de cá, né, daqui subtraindo 30 que a gente fica com menos epsilon menor do que h de x menos 30, né? E agora, esquece essa desigualdade agora da direita e olha para cá, né? Essa daqui, se a gente subtrair 30, fica h de x menos 30 menor do que epsilon, certo? Então, menor do que epsilon, certo? E tem alguma coisa entre menos epsilon e epsilon, é a mesma coisa que dizer que h de x menos 30 em módulo tem que ser menor do que epsilon, né? Então, o último passo, deixa eu colocar aqui assim. Borracha. Vamos lá, é a mesma coisa que dizer que módulo de h de x menos 30 deve ser menor do que epsilon. Fiz um risco a mais aqui, deixa eu apagar ele rapidinho. Aí, certo? Então esse lado de cá é exatamente a mesma coisa que dizer que módulo de h de x menos 30 tem que ser menor do que epsilon, certo? A gente pode fazer a mesma ideia com esse lado de cá, certo? X entre 45 menos delta e 45 mais delta, né? O que a gente tem é que isso é equivalente ao que? A 45 menos delta, 45 menos delta, menor do que x, que por sua vez tem que ser menor do que 45 mais delta. Isso aqui é equivalente a dizer, subtraindo 45, né, nas três parcelas, então x menos 45 tem que estar entre menos delta e mais delta. Estou riscando muito. Aí, eu vou com o dedo para tirar o zoom e sem querer acabo escrevendo. Vamos lá. Isso aqui, por sua vez, é equivalente a dizer que módulo de x menos 45 tem que ser menor do que delta. Beleza? Então é isso aqui que eu quero. Eu quero que h de x menos 30 em módulo seja menor que epsilon, sempre que o módulo de x menos 45 for menor do que delta. Então peguei e só escrevi isso tudo de novo aqui nesse slide novo, né? Então o que a gente quer é, dado epsilon maior que zero, a gente quer encontrar um delta maior que zero, de modo que a nossa h de x menos 30 seja menor do que epsilon, sempre que o módulo de x menos 45 seja menor que delta. Basicamente isso, a gente quer encontrar então essa relaçãozinha entre delta e epsilon, beleza? Se a gente conseguir fazer isso, o que quer dizer, né? Quer dizer que conforme, não importa quanto a gente diminuir a nossa margem de erro
epsilon, a gente sempre consegue diminuir de acordo a margem de erro epsilon, então ele ficar em volta de 45 aqui no domínio, para que a gente tenha a imagem em volta de 30 com essa margem de erro correspondente. Beleza? Então, olha só. A pergunta então é essa, né? Será que a gente pode encontrar essa relação? Né? E a resposta é que sim. Né? Observa que o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Olha só, o h de... Quem é esse h de x menos 30, né? Só um detalhe antes de eu começar a fazer as contas, né? Observa que a gente quer que isso aqui aconteça sempre que isso aqui aconteça. Então, apesar de que eu estou escrevendo primeiro isso e depois isso, a gente vai ter isso e a gente quer que esse lado da direita, aqui o x menos 45 em módulo menor que delta, implique nessa parte daqui, certo? Nesse h de x menos 30 menor que f. A implicação então vai estar para o lado contrário, né? Então, vamos manipular um pouquinho esse lado de cá e ver o que, que acontece, o que ele representa na verdade. Né? Então, olha só, esse h de x menos 30 na verdade é, se eu substituir a regra da nossa função, quem que era a regra da função? Era 2 terços de x, né? Isso. 2 terços de x. Hoje está difícil com esse zoom. Vamos lá. 2 terços de x menos 30. É só substituir a h de x pela regrinha dela. Certo? Aí aqui só tirando o mínimo múltiplo comum, né? O que a gente tem é 2x menos 90 sobre 3. E botando um 2 ali em evidência, né, em cima, que a gente tem é o seguinte. 2 vezes x menos 45 dividido por 3. E aí, tanto esse 2 quanto esse 3 no numerador podem sair do módulo, né? Lembra que lá a gente viu lá no começo, propriedade de módulo, módulo do produto é igual ao produto dos módulos, né? Quociente também. Então aqui sai esses caras tranquilinho, 2 terços, e o x menos 45 continuou dentro do módulo. Então a gente tem isso aqui. Então o que a gente quer que seja menor que epsilon, na verdade é 2 terços de x menos 45, certo? Agora, isso significa que sempre que a gente tiver isso, né, sempre que x menos 45 em módulo for menor que delta, deixa eu escrever isso aqui também, logo, sempre que o módulo de x menos 45, módulo de x menos 45 for menor que delta, né, a gente vai ter, então, teremos, né, então só voltando, né, substituindo essa desigualdade aqui, né, x menos 45 em módulo menor que delta, substituindo aqui, a gente vai ter então que h de x menos 30 em módulo vai ser menor que 2 terços de delta. Certo? Então, ó, h de x menos 30 em módulo. A gente fez a continha, só vou copiar essa continha, né? Então isso é igual a 2 terços de x menos 45. E agora usa essa desigualdade ali de cima, que é menor do que 2 terços de delta. Certo? Então a gente tem isso sempre que x menos 45 em módulo for menor que delta. E a gente quer que o módulo de h de x menos 30 seja menor que delta. Então basta forçar, né, fazer com que o epsilon seja 2 terços de delta. Certo? Logo, fazendo-se. Então, se a gente fizer com que o epsilon seja 2 terços de delta, né? Ou ainda, como eu quero fazer, né, que o delta dependa do epsilon, então eu vou isolar o delta aqui, né? Ou seja,
o delta igual a 3 meios de epsilon, né? A gente vai ter o obtido, né? Ter o obtido é bom, né? Vai ter o desejado. Temos o desejado. Certo? Então esse aqui é o princípio, né? A gente consegue então controlar, né? Controlar a nossa margem de erro para o número de partidas jogadas para que se adeque à margem de erro estipulada. Ou seja, por exemplo, assim, no que a gente usou aqui, né? Nos slides anteriores, né, no nosso exemplo anterior, a mamãe tinha estipulado a nossa margem como sendo em 2 horas, certo? Então o nosso epsilon era 2, certo? Opa, passei. O nosso epsilon era 2. Então a gente encontrou um delta como sendo 3 meios de 2, ou seja, 3, né? Ou seja, a gente pode jogar 45 partidas menos ou mais 3 partidas, certo? Então a gente tem aqui, né, vou botar aqui no gráfico uma funçãozinha f qualquer. Deixa eu esboçar aqui. Certo? Uma funçãozinha então f. E a gente tem um ponto A fixado, né? E a gente suspeita, seja por argumentos geométricos, seja por testes de valores próximos, como a gente fez naquela tabela, né, tabelando valores, né? A gente suspeita então que quando a gente chega perto de A, né, para valores próximos aqui de A, os valores da função se aproximam desse valor f. Esse valor L, perdão. Aqui. Certo? Então, de alguma maneira, você suspeita que o limite seja esse valor L, né? Seja por intuição, recebeu um saravá, aí, alguma informação divina, né? Ou por verificação mesmo, argumentação geométrica, parece que está chegando perto desse valor L. Então, você suspeita que o limite seja L. Então, se você conseguir, né? É como se fosse um joguinho, a brincadeira, né? Então, a ideia é você pega um valorzinho epsilon, né? Uma margem de erro. Vai ser parecido com o que a gente estava fazendo anteriormente. Pega uma margem de erro epsilon para cima ou para baixo. Certo? Então aqui você vai atingir, né, o L menos epsilon e o L mais epsilon aqui em cima. Certo? E eu quero, né, encontrar um delta, uma margem de erro delta, que faça com que para todo o valor, então aqui está essa faixinha de tamanho epsilon aqui em volta de L, ó. Aqui e aqui em cima. Certo? O que a gente quer fazer é mostrar, né, provar que existe um delta, certo? Uma amplitudezinha delta aqui, uma margem de erro delta, tal que se a gente pegar esse tamanhozinho aqui delta para a esquerda ou para a direita, né? Então aqui esse cara acaba sendo o A menos delta e aqui o A mais delta, certo? Para todo valor que tiver aqui dentro dessa margem de erro, vê só, passei aqui do ponto até, né? Deixa eu pegar a borracha e fazer de novo esse pontilhado. Aí. Então, ó, se eu pegar valores aqui dentro dessa margem de erro entre A menos delta e A mais delta, ó, aqui dentro, ver o que está dando com os valores da função. Estão ficando aqui, ó, entre essa altura e essa altura, tá vendo? Está certinho, ainda dentro da nossa faixa aqui, epsilon que a gente quer.
vendo, ó, os valores aqui que a gente está tomando aqui estão dando certinho, então entre aquela faixa de valor epsilon ali que a gente quer. O ponto o que é importante essa mesma coisa tem que valer para todo o epsilon, né? Então é aquela coisa, se eu diminuir o epsilon, eu consigo encontrar um outro delta, eventualmente, claro, menor, né? Que isso valha de novo, certo? Diminuindo mais ainda o epsilon, eu diminuo mais o epsilon correspondentemente e consigo encaixar então a função f dentro daquelas duas alturas, L mais epsilon e L menos epsilon. Né? E a gente viu ali nas continhas que a gente fez anteriormente que isso corresponde a mostrar que vale módulo de f de x menos L menor do que epsilon, sempre que módulo de x menos a for menor do que delta. Né? Por que eu incluí aqui nessa brincadeira esse maior que zero? Né? Esse maior que zero exatamente corresponde ao fato de que a gente está interessado apenas em x diferente de a. Né? A igualdade aqui com zero aconteceria quando x fosse igual a a. Né? E lembra que a gente não está interessado aqui em limite, a gente não está nem aí para quando para o valor da função exatamente no ponto. Certo? Poderia acontecer de aqui exatamente no ponto a função escapar aqui para cima. Poderia acontecer, né? Nada impede. Tá? Mas isso não muda o fato, né? Ela poderia estar aqui em cima, né? Em A, mas isso não muda o fato de que o limite da função, quando a gente tem aqui para A, está bem comportado aqui próximo de L. Beleza? Então isso aqui é muito importante de ter noção aqui no limite por definição. Então, essencialmente, o que a gente vai querer fazer é aquela coisa ali, né? Para todo epsilon maior que zero, e escrevendo em matematiquês, né? A gente quer mostrar que para todo epsilon maior que zero vai existir um delta e a gente pode então encontrar eventualmente uma relação então entre delta e epsilon, tal que, vou escrever como tq, tal que, né? Módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, sempre que zero for menor do que x menos a, né? X menos a estiver entre zero e delta, né? Para um delta pequenininho. Beleza? Então essa aqui vai ser, esse aqui que é a definição de limite e é isso que a gente vai ter que mostrar sempre que a gente for provar a existência de um limite usando a definição. Tá? Vamos ver então como é que funciona isso em um exemplo? Certo, então olha só, dada uma funçãozinha aí bem simples, né, f de x igual a 3x menos 2, determine o seu limite quando x tende a 2, então usando alguma argumentação parecida com o que a gente já fez, e prove, usando a definição de limite, que esse valor é de fato o limite proposto. Então vamos lá. Vou usar aqui um argumento geométrico, eu poderia chutar valores próximos, né? Mas eu vou fazer então aqui no cantinho o gráfico da função para tentar intuir então qual seria o nosso candidato, no caso, a limite. Então, ó, a funçãozinha, né, é uma função afim, então o gráfico dela é uma reta, certo? Em 0 ela passa aqui no menos 2. Tem inclinação 3, né? Em 1, por exemplo, ela passa em 1. Então, 1, certo? Deixa eu fazer aqui, ó, um grafiquinho dela. Não ficou bonito aí no final, né? Vamos de novo. Beleza? Então a gente quer encontrar um candidato, então a limite aqui, né, quando x tende a 2. Então 1 está aqui, 2 aqui. Certo? Aqui está o 2, 3, 4. Me parece que a função está chegando perto ali do 4, né?
quando o x está tendendo a 2, certo? Deixa eu continuar o meu desenho ali da função, só mais um pouquinho para cima. Beleza? Então me parece que a função está chegando perto da altura 4. Né? Então o meu candidato aqui é, né? Só para escrever as coisas, né? O meu candidato então a limite aqui nesse caso é o 4. Né? A f de x então é 3x menos 2. E nosso a, nosso valor alvo aqui, é 2. Então esses são os dados do problema. E agora a gente quer então provar usando a definição, né, que esse é de fato o limite. Ou seja, o que a gente tem que provar, né? Deixa eu ver aqui. Devemos mostrar aqui. Então, exatamente aquela definição que eu dei anteriormente, né? Para todo o epsilon, então a gente vai começar de um epsilon qualquer. A gente tem que mostrar que existe. Então a gente vai encontrar daí um epsilon, um delta, dependendo desse epsilon, tal que a gente tinha que ter aqui o módulo de f de x menos l, né? O módulo de f de x menos l seja menor do que epsilon, sempre que x menos a for menor que delta e maior que zero. Beleza? Então, só agora, já trocando aqui, né, esses carinhos por que a gente quer, né? Então, ainda vou escrever o que a gente quer provar. Então, isso aqui a gente ainda não vai ter, né? Então, o que a gente quer provar, aqui, ó, módulo de f de x menos l vai virar módulo de 3x menos 2, que é a nossa f, menos 4. Isso aqui vai ter que ser menor do que epsilon. A gente vai querer chegar nessa desigualdade sempre que o x menos 2, já que o a é 2, né, tiver entre 0 e delta, certo? Então, o procedimento, né, da parte, no caso, digamos, calculacional, né, fazendo continha, é a seguinte: a gente vai mexer nessa desigualdade aqui, que é onde a gente quer chegar, e ver se a gente consegue essa desigualdade aqui, e ver se a gente consegue encontrar, então, alguma coisa relacionada com aquela desigualdade da direita, essa daqui, que a gente pode usar. Beleza? Então, olha só. Vou fazer aqui. Então, note que a desigualdade que a gente quer chegar é a seguinte, ó. Módulo de 3x menos 2 menos 4. Só que isso aqui é módulo de 3x menos 6, né? Claro. A gente pode botar um 3 em evidência e tirar ele do módulo, né? Porque 3 já é positivo mesmo, né? 3 vezes módulo de x menos 2, certo? Peguei o 3, botei em evidência e tirei de dentro do módulo. Opa, olha só o que eu encontrei. O que a gente quer chegar é o triplo de x menos 2, certo? E a gente tem esse lado aqui por hipótese. Lembra que eu falei anteriormente, né? A gente está nessa linha, a gente lê aqui da esquerda para a direita sempre, né? Mas a implicação ela acontece do lado contrário, né? A gente quer, tipo,
sempre que isso aqui acontecer, o que está aqui na direita, sempre que isso, a gente vai ter isso, ou seja, a da direita vai implicar na da esquerda. Isso é o que a gente tem, isso é o que a gente quer provar, certo? Então a gente tem esse cara aqui, x menos 2 é menor que delta, certo? Então, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Isso aqui vai ser menor, como x menos 2 é menor do que delta, né? Esse cara todo vai ser menor do que 3 vezes delta. Porque aquele x menos 2 ali em módulo é menor do que delta. Então, isso a gente vai ter. Sempre que a gente tiver essa desigualdade que x menos 2 for menor que delta, a gente vai ter que 3x menos 2 menos 4 vai ser menor do que 3 delta. E a gente gostaria muito que fosse menor do que epsilon. Então, basta a gente fazer essa relação acontecer, certo? A gente faz com que 3 delta seja o nosso epsilon. Fazendo isso, né, achando essa relação, né, deixa eu escrever aqui. Deixa eu botar assim, definindo, fazendo, né? Tá fazendo. Fazendo-se. Que eu não escrevi, né? Mas é que isso aqui vai, né? Vou botar aqui só pra. Antes de continuar, né? Sempre que, só pra deixar bem claro, né? Sempre que valer aquilo ali, porque a gente precisou usar nessa desigualdade, nessa parte do menor do que 3 delta, a gente precisou usar o fato de que o módulo de x menos 2 fosse menor do que delta, né? Então sempre que isso aqui acontecer. Certo? Então fazendo-se, a gente quer uma relaçãozinha entre o delta e o epsilon. Então se a gente quer que o epsilon, deixa eu fazer aqui no rabisco aqui embaixo, né? O que a gente deseja é que aquele 3 delta seja o epsilon, né? Na verdade que seja menor do que epsilon. Se você quiser pegar um delta um pouquinho menor ainda do que aquilo, vai servir também, né? Mas em particular serve para igualdade. Então, né, por que não pegar igual, né? Ou seja, né, que só isolando o delta, porque a gente quer escrever o delta como em função do epsilon, né, o epsilon que está dado e o delta que a gente obtém, né? Então basta que delta seja epsilon dividido por 3, tá? Ou qualquer coisa menor do que isso. Mas esse aqui já serve, então a gente vai, costumeiramente a gente acaba usando esse, o melhor que serve aqui, né? O maior que serve. Então fazendo esse delta igual a epsilon sobre 3, né? Obtemos o seguinte. Vou apagar o meu rabisco aqui. Então a gente tem que a nossa f de x menos 4 é menor do que epsilon, sempre que, só para, deixa eu voltar um passinho, né? É menor do que, vou escrever isso aqui, né? Fazer esse passinho para não tirar do nada. Ó. A gente sabe dali de cima que é menor do que 3 delta, né? Só que o delta agora a gente está forçando a ser epsilon sobre 3. Então isso aqui é igual a 3 epsilon. Epsilon. Fala uma coisa e escreve outra, né? 3 epsilon sobre 3. Certo? Que é igual a epsilon, né? Então aqui a gente mostrou que f de x menos o nosso candidato a limite é sempre menor do que epsilon, não importa qual epsilon que você escolha, tão pequeno quanto você queira. Sempre, dado, né? Ou sempre que
consigo fazer caber aqui no cantinho. 0 seja menor do que x menos 2, menor que delta. Ou seja, satisfaz a nossa definição, né? E aí então a gente conclui, né? Pela definição, provamos que então dizer isso aqui de cima é a mesma coisa que dizer que o limite com x tendendo a 2, né, da função 3x menos 2 é igual a 4. Só para deixar bem claro, né, eu vou botar aqui obtemos, né, para todo epsilon maior que 0, né, e aí isso aqui é crucial, né, é que a gente não precisou botar nenhuma restrição nesse epsilon, né, é para qualquer um. Você pegar epsilon igual a 0.00001, você pega e divide isso por 3, e você vai achar o delta correspondente, que faz com que a função ali dentro daquele intervalinho caiba dentro daquela janelinha. Beleza? Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Então, dá uma olhadinha aqui. Eu preparei graficamente exatamente o que a gente provou ali. Olha só. Aqui eu estou com a função. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Estou com a função f de x igual a 3x menos 2. Foi a função que a gente já usou ali no exercício. Né? Esse cara aqui é a alturinha 4, então nosso candidato é limite. E eu botei aqui uma faixinha, ó, dois pontilhadinhos. Né? Essa daqui, né, que é o 4 mais um epsilon aqui que eu estou controlando. E aqui o 4 menos epsilon. Então a gente quer manter o gráfico da função, ó, dentro dessas alturas aqui, ó, L mais epsilon e L menos epsilon. E aqui embaixo está o nosso candidato aqui, o nosso alvo, né, o 2. E aí então a gente encontrou, aqui eu escrevi aqui, ó, delta igual a epsilon sobre 3, certo? Então essa linha pontilhadinha aqui, ó, é o 2 menos o delta, né? Tá aqui a minha definição, ó, 2 menos esse delta, tá vendo? 2 menos 0,32, ó, que é o delta. E essa outra aqui é o 2 mais o delta. Então, tá vendo? Para todos os valores aqui dentro dessa faixinha entre 2 menos delta e 2 mais delta, quando você aplica lá na função, está batendo no valor mínimo aqui, exatamente no valor mínimo que é para bater na função, e no valor máximo está batendo lá em cima. Então, o gráfico da função aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, está confinado exatamente dentro das alturas. Isso para epsilon igual a 0,96. Né? Se eu for diminuindo o epsilon, olha só, né? Como eu setei o nosso delta como sendo epsilon sobre 3, né? O delta vai diminuindo junto, ó. Então você está apertando a sua altura, né? Basta você apertar aqui no domínio de acordo. Tá vendo? E com isso a gente vai controlando sempre, né? Ó, vou dar um zoom lá, ó. 0.5, 0.2, não importa quanto você diminua, quão pequeno seja esse seu epsilon, basta você diminuir o delta de acordo. O que é de acordo? Fazendo sempre epsilon sobre 3, certo? Então, quando o epsilon aqui for 0.3, basta fazer delta como sendo 0.1, que vai encaixar certinho. Né? Se eu fizer aqui, ó, 0.15, 0.9, vai ficar 0.03, né? 0.09 fica 0.03. Então, apertando tanto quanto você queira, bom, basta eu apertar o meu delta de maneira proporcional, como 1/3 desse epsilon, e a gente mantém então sempre a função bem controlada. Então controlamos ela e de fato então ela está atendendo aquele valor ali. Beleza? Vamos mais uma? Então olha só. Essa aqui determina então um limite com x tendendo a 1 de x quadrado menos 1 dividido por x menos 1 e prove usando a definição de limite. Então essa aqui é uma que a gente já fez, né, na aula passada. A gente chutou os valores, até tem aqui a tabela, né? Tirei um print da nossa tabelinha que a gente preencheu. Né? Então a gente preencheu vários valores
quando se aproximava de 2. E a gente viu que estava tendendo a 2, né? Então, nosso candidato aqui a L, né? Aqui, nosso L, nesse caso, então, nosso candidato a L é 2. Beleza? Então, mesmo espírito, né? Vamos lá. A gente quer provar o que a gente quer. Eu vou escrever o que queremos. Então, a gente quer que para todo epsilon, né, maior que 0, exista um delta tal que o que tem que acontecer, né? A nossa em módulo, né? A f dividido por x menos 1 menos o nosso candidato a limite, nosso L, isso seja menor do que epsilon, sempre que, vou apertar aqui no cantinho, tá? Logo aqui embaixo, sempre que 0 for menor do que x menos 1, que é o nosso alvo, né? Se for menor do que delta. Beleza? Então é isso que a gente vai querer provar. Vamos lá, mãos à obra. A gente vai pegar então a partir da desigualdade, manipular aquela desigualdade na qual a gente quer chegar ali, né? Aquele lado onde a gente quer chegar. E ver se a gente consegue encontrar alguma coisa com módulo de x-1 para poder substituir essa nossa hipótese de que esse cara é menor do que delta. Certo? Então deixa eu fazer isso aqui. Então olha só. Módulo de x ao quadrado menos 1 por x menos 1, né, menos 2. Vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Vai ficar o seguinte. X ao... tem módulo, né? X ao quadrado menos 1 é menos 2 x menos 1. Então, tirei o mínimo, né? O mínimo entre x menos 1 e aqui 1, né? É o próprio x menos 1, né? Então, x menos 1 e aqui por x menos 1. Fecha ali o módulo. Isso aqui então fica sendo, juntando tudo então numa fração só, né? Então fica x ao quadrado menos 1 menos 2x, vou botar aqui menos 1 menos 2x, menos 2 vezes menos 1, então mais 2, dividido por x menos 1. Que é x ao quadrado menos 2x mais 1 no numerador, dividido por x menos 1. Vou passar um tracinho aqui, né? Para tirar aqui dentro. Beleza. E aqui, né? Bom, esse cara aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Que é x menos 1 ao quadrado, né? Mais o quadrado do segundo. Ou seja, essa parte de cima nada mais é do que x menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1. Certo? Dá vontade de cancelar, claro. Será que a gente pode cancelar? Pode. Por quê? Porque a gente vai ter, por hipótese, sempre que isso aqui for verdade, ó. Módulo de x menos 1 é maior que 0, ou seja, x tem que ser diferente de 1, certo? Então, como x vai ser diferente de 1, nessa nossa hipótese, né? Então, a gente vai poder cancelar. Deixa eu botar aqui, né? Logo,
Então, vê que aqui, na primeira parte, lá no exercício anterior, não apareceu essa parte. A gente acabou não precisando dela, mas em alguns casos, como por exemplo nesse aqui, a gente pode precisar dessa desigualdade de que o x menos 1 não seja zero. O x menos a, no caso, não seja zero, né? Então, se 0 for menor do que x menos 1, por sua vez menor do que delta, então a gente vai poder fazer o seguinte. Vou começar mais para cá que eu não sei onde é que pega a minha tela aqui. Não quero ficar na frente da escrita. Então, aquele módulo de x ao quadrado menos 1 por x menos 1, que lá onde a gente começou ali em cima, né? Menos 2, ele na verdade é igual. Vou só copiar então essa primeira parte inteira ali, sem os passos intermediários. Então a gente viu que isso é igual a módulo, nem precisava do módulo em cima, né? Mas agora eu já escrevi. X menos 1 ao quadrado por módulo de x menos 1. Por x menos 1. Preciso botar módulo dentro do módulo, né? E esse aqui eu vou corrigir. Aí. E aí agora então a gente pode sim cancelar essas duas coisas, né? Porque x é diferente de 1. Então vai dar só módulo de x menos 1. E ainda agora, isso seria agora a gente usou um lado para cortar, e a gente usou outro lado agora para garantir que isso aqui seja menor do que delta. Então, sempre que valer esse parzinho de desigualdades aqui, ó, né, vai valer que a nossa f menos 2 é menor do que delta. E a gente gostaria, né, para provar o limite por definição, que isso aqui fosse menor que epsilon. Então, basta fazer delta igual a epsilon. Né? E aí acabou. Escolhendo, então. Esse delta é uma escolha nossa, né? Então vamos usar essa palavra aqui para deixar claro isso. Escolhendo delta igual a epsilon. O limite está provado, não precisa ficar enrolando muito na escrita dessa conclusão, né? E aí acabou. Tá? Então assim que a gente usa a definição então, para provar que um limite é um valor que a gente deseja, é um valor que a gente está esperando. Então as nossas hipóteses ali, né, que a gente preencheu aquelas tabelas ou olhou os gráficos, eles ajudam a intuir qual que vai ser o valor, mas garantir de fato que o limite é aquele, você tem que então usar essa definição para provar que você estava certo, digamos assim, né? Bom, mas assim, usar a definição mesmo, né? Essa definição aqui para provar para qualquer função é uma coisa que fica bem difícil, bem rápido, tá? Então, aqui ó, a primeira função que eu usei foi uma função afim, né? Uma funçãozinha linear, bem tranquila. Aqui, essa função aqui, apesar dessa divisão, né? Que a gente está dividido por x menos 1, lembra que essencialmente, a gente tinha plotado o gráfico dela na aula passada, né? Essencialmente ela também é uma reta, só que com um buraco aqui em x igual a 1, certo? Então essas funções elas são mais fáceis de trabalhar com essas desigualdades. Né? Se a gente aumentar um pouquinho, né, para fazer, por exemplo, com x ao quadrado, ou x ao cubo, ou pior ainda, uma função exponencial, uma função logarítmica, fica muito, mas muito mesmo mais difícil de usar esse tipo de truquezinho para provar pela definição. Então vai ser útil para a gente encontrar algumas propriedades de limites, realmente algumas propriedades que garantam então que a gente possa estender cálculos de limites então para algumas outras funções um pouco mais complicadas. E é isso que a gente vai ver então nas próximas aulas. Beleza? Então, me despeço por aqui. Tchau, tchau.